Ajudar jovens em situação de vulnerabilidade social a ter acesso à educação de qualidade e ao mundo do trabalho, criando e desenvolvendo oportunidades para que eles possam atuar como protagonistas de sua própria história, acreditando que podem ser mais em tudo o que quiserem. Esse é um dos objetivos do Instituto Ser Mais. E hoje a gente vai conhecer a história da mulher incrível, responsável pela existência e pela gestão de toda a operação do Instituto, trabalhando com o desenvolvimento de novos projetos e atuando no atendimento de jovens para a implantação de medidas socioeducativas. Uma história sensacional. Agorinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse daqui é o Empreende Delas, um podcast sensacional sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana, as entrevistadas que passam por aqui contam pra gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios. Então, fica aí com a gente, assiste ou então escuta até o final, porque sempre temos dicas de negócios para vocês. Recadinho muito rápido aqui para o YouTube, gente. Faça inscrição aqui no canal, deixa o seu joinha, me conta nos comentários qual a sua parte preferida do vídeo e deixa alguma dica para mim de alguma mulher inspiradora que você queria ver por aqui. E vamos espalhar por aí esse podcast lindo que só traz temas bacanas para vocês. Para quem prefere o áudio, dá uma olhadinha lá da Orelo, que é uma plataforma brasileira que me remunera por cada episódio que toca por lá e por onde você pode apoiar o podcast com o valor e a frequência que quiser. E por falar em apoio, muito obrigada aos apoiadores que me dão uma forcinha a mais lá no Apoia-se. Tem presentinho chegando para vocês em breve, tá bem? Surpresinha que tá quase pronta. Para quem ficou curioso, querendo ganhar presente também, vai no site apoia.se/empreendedelas e deixa a sua contribuição em qualquer valor. Se você ainda não sabe o que é esse financiamento coletivo, clica nesse link que eu vou deixar aqui no alto da tela, porque lá tem uma explicação bem rapidinha para vocês. E agora chega de recados. Vamos à nossa entrevista da semana. Vandresa Baiona é formada em Serviço Social pelo Centro Universitário FMU, com especialização em Responsabilidade Social Corporativa e Terceiro Setor pela Universidade FIA, que é a Fundação Instituto de Administração. Sua carreira passa por grandes empresas, como a Nextel, Telecomunicações e a Credicar. Como ela está engajada em questões sociais desde muito cedo, sua primeira formação começou aos 13 anos, com magistério. É muita história para contar, muita história. Então eu vou deixar ela mesma explicar tudo para gente. Olá, Vandresa! Seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas de ideias, de experiências, de negócios, de dicas, de tudo mais que a gente quiser. Tudo bem com você? Oi, Ju, tudo ótimo. Super agradecendo o convite para bater esse papo com você, para falar de coisas importantes, relevantes. E esse papo mesmo, essa troca, que eu acho que é isso que falta mais no dia a dia, né? Para a gente poder crescer juntos. Ah, que ótimo, eu que agradeço. Que eu sei a dificuldade que é também, né? A gente conseguir conciliar agendas e tantos compromissos. Então, vida corrida, mas no final dá certo. Já Então, deu. pois é, já deu. Vamos lá. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre você. Então, conta pra gente quem é Vandresa Baiona. Mas não é um contar qualquer não, tá? Não quero saber, eu quero que você se defina. Então, por favor, vamos lá, defina-se. Que pergunta. Que pergunta difícil, hein, Ju? Você já começou querendo arrebentar aqui, né? Eu Eu torço acho para que ninguém me perguntar isso nunca. sacanagem comigo, mas vamos lá. Acho que a autodefinição é uma coisa muito difícil, né? A gente falar da É, gente mesma. É muito mais simples a gente falar do outro. eu tinha pensado até em mudar. Eu estava querendo fazer, defina-se em uma palavra. Ó, Acabou o nó. podcast aqui. É. Foi muito bom, gente. Até mais. Tchau, até a Ah, próxima. tchau. Mas Mas vamos lá. enfim, eu Não precisa acho ser uma que. palavra, Bom, não. Vamos lá. não, Defina-se. não é. Uma palavra acho que não vai dar. Eu acho que isso é um pouco complexa para me definir uma palavra. Mas eu sou uma mulher de 45 anos que teve uma juventude muito difícil, uma relação com os pais muito difícil, mais com a mãe. Eu tenho dois irmãos mais velhos, enfim, tive uma relação familiar muito complexa. E aos 13 anos eu resolvi que eu queria trabalhar, isso era um tabu, porque minha família é extremamente tradicional, meus pais são portugueses, enfim. E aí essa lógica foi
uma dinâmica muito difícil, mas eu entrei em uma época, né? Porque já faz algum tempo, eu sou jovem há um pouco mais tempo, como eu disse, já tenho 45. E aí que a gente tinha um magistério, e o magistério era uma coisa que você ganhava para fazer. Então, você ficava o dia inteiro na escola para fazer o ensino médio, que na minha época era o colegial, e você ganhava. E foi uma briga intensa, porque o colégio do Estado, que recebia, que passava o dia inteiro, que minha mãe não queria que eu fosse professora, enfim. Então, foi uma mulher, assim, uma jovem, muito questionadora, muito crica, na verdade, muito chata, tudo eu perguntava, nada estava bom, sempre insatisfeita, e fui fazer o magistério, teimosa, sou uma pessoa muito teimosa, né? A gente vai falar um pouquinho, acho que, sobre essa trajetória aí do profissional, então eu não vou me definir aqui como a questão Eu já profissional, ia falar que você tava dando uma roubadinha aí, né? não, mas eu vou voltar para o tema, vou voltar, prometo. Tá. Então, eu sou uma pessoa extremamente teimosa, eu sou uma pessoa que eu sou inconformada com as coisas, então eu quero muito resolver. Sou uma boa libriana, então eu sou Libra com ascendente em Libra, então eu tento mediar tudo o tempo todo. Isso às vezes é muito difícil, porque não dá para mediar tudo o tempo todo, então é muito complicado para mim. Gosto de gente, gosto de ver gente, de falar com gente, de atuar com gente, apesar de achar que cada vez está muito difícil, cada vez mais difícil. Adoro gente. Aham. Sou mãe de 4 filhos, né? Nossa. Eu tenho um marido, e é isso. Eu acho Uf. que a minha autodefinição é assim, uma pessoa que passou por muitas lutas, tem um inconformismo na veia, tem uma teimosia bem complexa e essa indecisão e esse momento. Eu cheguei uma época a fazer uma coisa que chama Enneagrama, enfim, para olhar a nossa personalidade, né? E as pessoas Aham, têm já que ouvi ser falar. 2. O tipo 2 é aquele que fica o tempo todo ali tentando conciliar as coisas. Essa é a Vandresa, né? Uau. Uma boa balança ali. Nossa. Uau, boa definição. Boa. Bom, você já falou aí um pouquinho, começou a falar da sua história. Então, vai no embalo e conta mais pra gente aí como é que foi. Depois o magistério. Com quantos anos Pois é. mesmo que você começou? 13. Gente, 13. que loucura, É 13 porque anos. naquela época não tinha essa história de hoje e tal, né? Enfim, que você não pode porque tem uma idade, né? Naquela época você já podia fazer, eu era adiantada na escola e eu segui para fazer magistério, eu já ganhava um salário mínimo com 13 anos. Mas como Uma que funcionava? Era tipo um curso técnico? Era um curso técnico, hoje não tem mais, infelizmente, magistério não tem mais, né? Uhum, E era um foco muito em educação infantil. Então, em uhum. linhas pedagógicas, você aprendia ali os grandes autores, as grandes linhas da pedagogia, mas que você tinha ali um processo mais focado para educação infantil, na sala de aula. Então, de manhã você estudava e à tarde você dava aula na escola pública, como Entendi. auxiliar, enfim. E aí você ganhava um salário mínimo por isso. Era muito legal. Mas eu era muito jovem, né? Tinha Uhum. 13 anos de idade, cheia de aspirações, enfim. Era uma pessoa ligada com a religião, então tinha uma série de coisas. Aí eu comecei a contestar tudo, fiz meu magistério, e aí fui fazer pedagogia no último ano de magistério. Fiz pedagogia, Seu negócio, em, então, era dar aula mesmo. Por isso eu que foi o queria magistério, né? eu queria contrariar meus pais. Então, era aquela coisa toda, mas era isso, o começo foi isso, né? Aham. Então, assim, os meus pais extremamente tradicionalistas, minha mãe com uma visão que a mulher não tinha que trabalhar, tinha que ser dona de casa, tinha que ficar ali cuidando de Uhum. marido. Eu falava, isso não é para mim. Nossa, complicado. Mas, ao mesmo tempo, existe uma questão cultural muito séria, né? Que eu não contei lá na minha autodefinição. Então, eu acabei casando muito cedo. Eu casei com 18 anos, né? Nossa, aham. Mas aí eu já tinha faculdade, porque eu fiz o magistério, na sequência eu fui fazer pedagogia, e achei que pedagogia só não bastava, e aí minha mãe continuou, minha mãe continuou insistindo assim, não, vai fazer medicina. Eu falei, não, não quero fazer medicina, quero dar aula. E aí eu fiz serviço social também, porque eu comecei a entender que o meu inconformismo não era só com os meus pais, ou com a forma de atuação dos meus pais, ou dos meus irmãos, ou da minha família tradicional, enfim. Era com o mundo, era com as coisas erradas, era com várias coisas que eu não acreditava. Era uma escola que eu era bolsista e tinha uma pessoa negra, que naquele momento virou minha melhor amiga, porque nós éramos as únicas 2 bolsistas da escola,
e que ela tinha um tratamento totalmente diferente. E a gente está tudo errado. Então, eu acho que o meu inconformismo, na minha cabeça, é como é que a gente conserta isso, ainda com 13 anos, né? E aí eu fui entendendo que era difícil de Não, consertar, aí que a com coisa é 13 não, aí já era no grande, né? serviço social, né? Isso, mas eu comecei lá com 13. Quando eu cheguei Ah, essa com a sua amiga, a pedagogia, bolsa era com ela 13. estava lá atrás com 13. Ah, E tá. aí, quando eu chego ali, já fazendo faculdade, eu falo, não basta a pedagogia, eu vou fazer serviço social para entender do que a gente está falando, que sociedade é essa? Quais são os nichos, o que é vulnerabilidade, eu quero entender, eu quero apoiar. E aí foi isso. E eu saí, comecei a dar aula, mas aí eu precisava me sustentar, porque naquela época eu já casei, né? Então, lembra, com 18 eu casei. E eu comecei a dar aula e não estava dando. O salário naquele momento era muito baixo. Ganhava quase a mesma coisa que eu ganhava na Bolsa do Magistério. E eu comecei a trabalhar como atendente de telemarketing. Olha só. Numa empresa maravilhosa que chamava Credit Card. Hum, A Credit Card, em si, enquanto empresa, hoje ela é muito pequena, né? Quase não existe, mas aquela época era o único cartão de crédito, então o atendimento a cliente, né? Era uma coisa super diferente. E imagino. fui ser atendente. E aí, quando eu tive minha primeira filha, eu tinha 22 anos, eu já estava no Instituto Credit Card, porque aí abriu uma possibilidade, eu já tinha as duas formações, eu queria muito me engajar, e eu entendi que eu podia juntar empresa com social, e que eles tinham, na minha cabeça ainda naquela época, puxa, a empresa tem dinheiro, eu tenho vontade, vou mudar o mundo, vamos lá. Mas Não eles foi já bem assim, tinham mas esse setor, eles já tinham esse tipo de trabalho social? eles tinham, Ju, uma coisa ainda lá naquela época, que não era SD, como é hoje, mas era responsabilidade social. Era bonito falar em responsabilidade social. Eram Aham. doações, campanhas, voluntariado, era uma empresa que se preocupava de fato com esse tipo de situação. Ainda muito incipiente, mas eles entenderam que o público do atendimento a clientes, né, dos operadores de telemarketing, eram prioritariamente jovens e eles precisavam fazer alguma coisa por aquela população. Então, eu entrei como analista júnior de projetos sociais e saí de lá coordenando todo o programa de voluntariado da empresa. E a empresa cresceu, aí depois a empresa virou a Edcar, depois virou Credicar, Redcar Orbital, aí virou bancos, e aí a empresa ela gerou um outro momento. Mas nisso se passaram 11 anos de construção já do terceiro setor. E aí eu fui trabalhando outras coisas. Então, saí um pouco do processo de doação, de voluntariado, e a gente foi empoderando a galera que estava lá, empoderando os voluntários, trazendo coisas novas, falando de educação, falando de juventude, e a gente foi trabalhando o tempo todo com jovens a partir de 15 anos de idade. Uhum. E aí eu resolvi, o Instituto, enfim, a Credit Card ela deixou de existir, né? E aí eu estava como gerente de comunicação interna, falei, esse negócio não é para mim, não. Fui 2 meses e entrei numa Ah, outra empresa, ah. que não tinha nada de SD, nada. E Daí aí você eles foi me para lá chamaram trabalhar assim, com o quê? você vai abrir um instituto aqui. Se você gosta de trabalhar com jovem, então você vai vir aqui, vai abrir um instituto, que o presidente quer um instituto porque ele quer trabalhar com jovem. Tá bom. Eu fui a number one, né? Vamos lá, você é a primeira Ah. funcionária do instituto. E aí, chegando lá, a pessoa que não segura a língua, né? Porque eu sou dessa, sabe, Juliana? Tem que falar, a gente fala. Aham. Gente, mas tem alguma coisa errada, não é só o instituto, né? Uma empresa de telefonia celular, a gente tinha várias coisas ali, tem o meio ambiente, tem o econômico. Bom, fui demitida do instituto em um mês e contratada pela própria empresa para coordenar esse dia. O instituto ia ser um dos braços. Ah, tá. Mas aí já chamava SD? Não. Não, ainda era responsabilidade social É corporativa. mesmo. Não, era cidadania corporativa, tinha outro nome. Foi Porque eu tô mudando, né? pensando, eu tô me perdendo no tempo aqui, né? Porque isso aí já, só o Instituto Isso agora foi em já tem. 2008 que eu entrei na Nextel, 2007. Acho que foi Ah, sim. 2007. 2006, 2007. Acho que foi É. 2006. Até eu tô me perdendo tempo. 2006 eu entrei na Nextel. E aí a gente começou a desenvolver um programa grande, né? Olhando para o social, com os institutos, olhando com um olhar muito forte para o ambiente, porque tinha torre, tinha engenharia, tinha equipamento, tinha resíduos sólidos, né? O gerenciamento de resíduos sólidos, a própria capa do celular.
Uhum. E tinha voluntariado, que era uma coisa que eu adorava fazer, porque eu acho que isso movimenta a sociedade, né? Essa inquietude movimenta a sociedade. E aí a gente criou coisas grandes. E ao longo do tempo que eu fiquei lá, foram vários anos, a gente criou o Instituto. E o Instituto, a gente começou a criar uma metodologia própria. Então, tudo que eu já tinha aprendido em pedagogia, tudo que eu já tinha aprendido com relação a esse mundo da juventude, das inseguranças, das próprias Uhum. gerações, né? Então, se era a Toda a sua geração Z, se era experiência, a né? Y, se era a Baby Boomer, enfim, a gente foi olhando ali cada detalhe, trazendo outras organizações especialistas para pensar junto, e a gente criou uma metodologia própria. E aí, de um instituto, foi passando para dois, aí a gente abriu o terceiro, aí abriu o quarto, aí abriu o quinto, aí abriu o sexto, aí quando a gente foi ver, a gente estava lançando o produto através do instituto, porque a questão social para a empresa era tão forte e a demanda era tão grande que a gente chegou a 17 unidades, né, físicas. Tá, E tinha quantas muitos jovens, unidades? 17, 17. 17, Ju. Era São Paulo, Sorocaba, Uau. Campinas, Salvador, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tinha 3, São Paulo tinha várias. E a gente foi crescendo e crescendo com a marca também, né? Uhum. Entendendo que era importante olhar esses 3 eixos, que hoje a gente está falando tanto, e Uhum. fazer uma união deles em prol de outras pessoas. E eu sempre muito inquieta. E a nossa ideia é que a gente tem que colocar o jovem no mercado de trabalho. Eu dizia, gente, o que a gente tem que fazer é empoderar o jovem, para que eles empreendam a vida. Né? E aí a metodologia foi toda trabalhada nisso. O importante para a gente é que o jovem ele tenha autoconfiança, que ele tenha o autodesenvolvimento, desenvolvimento de talento, que ele se empodere e ele empreenda. Empreender é uma palavra gigantesca. Você pode empreender muitas coisas. Tá? Aham. Mas o nosso foco é que ele empreendesse a vida dele. Que ele olhasse para frente e pudesse decidir o que ele quer fazer amanhã. Mas com mais ferramentas, mais empoderado, com uma questão de soft skills mais bem definida, com o socioemocional melhor trabalhado, para que ele possa tomar as decisões mais assertivas para ele. E acho que a empresa foi dando Sim. espaço, esse movimento foi crescendo, e em determinado momento, essa parte da história é legal de contar. Em determinado momento, na minha época não tinha celular, né, Ju? Então, assim, vamos lá. Isso é da época mais antiga. Mas aí Não, tem mas um aí de que boom. época que você está falando? Aquela época lá dos 13, essas coisas, não Ah, tinha tá. celular. Já quando Aham, eu estava na sim. Nextel, tinha o rádio, tinha o celular, mas de repente deu Aham, aquele boom, né? E sim. várias operadoras, e iPhone, e tudo mais, enfim. Então, a Nextel tinha uma concorrência grande, né? Com relação ao tipo de negócio que ela executava, porque o rádio era diferente de uma linha normal. E aí, houve uma preocupação. O Instituto precisa se tornar sustentável, porque ele está empreendendo a vida de tantos jovens, está apoiando, dando ferramentas para esses jovens seguir em frente. É um trabalho tão legal que a gente precisa dar continuidade. E aí meu trabalho já se misturava com a minha vida, porque assim, era uma coisa que sempre gostei muito de fazer, né? De ouvir as Aham. histórias, de ter essas histórias, de jovens se empolgando. Mas a empresa estava numa situação econômica complexa. Estava vivendo um momento difícil, então vamos captar recursos. E a gente começou uma fase de captação de recursos. Para encurtar a história, a Nextel começou a diminuir, os institutos começaram a diminuir, porque dependia praticamente 100% do budget da empresa, Aham, né? sim. E em determinado momento, eu fui chamada, ainda antes da empresa estava começando a ficar com uma questão financeira diferente, a gente foi convidado para participar do Príncipe de Edimburgo, a gente foi lá para conhecer o irmão do Príncipe Charles, e a gente fez toda Olha uma só, caravana, foi super que chique, super, chique. né? Tem todas umas Uau. regras e tal, porque ele tinha um projeto que ele queria implantar no Brasil. Então, foi uma caravana. E o presidente da empresa eu fui como especialista de juventude, e o presidente da empresa falou: eu não posso ir. Não, mas espera, então ele chegou até você por conta da empresa, Não foi pelo isso. trabalho que Alguém, estava na fazendo. verdade, no trabalho que eu estava fazendo, a gente recebeu o Top of Mind, o trabalho social, ganhou uma repercussão. E aí alguém me Ah, achou em sim. algum lugar, falou: não, a gente está fazendo uma Gente, foi assim, caravana. então. Foi assim. Que E você tem que loucura. levar um executivo, né? Então a gente vai convidar o presidente da empresa que você trabalha e você vai começar
especialista, ele vai como executivo. Tudo bem. E na época, o executivo, que é meu amigo até hoje, uma pessoa incrível, que era o Sérgio Chaia, falou: eu não posso, eu tenho reunião com a holding, você tem que ir para o Reino Unido passar 15 dias. Eu não tenho como agora. E aí ele falou: convida a Sofia Esteves, que é uma pessoa que estava fazendo um trabalho voluntário. Né? Você já vai entender por que eu estou dizendo isso. Aham. Tá bom, convida a Sofia Esteves. Falei: Sofia, você quer ir e tal? A Sofia era presidente de um grupo, ainda, né? Chamado Companhia de Talentos. A Sofia falou: bora, quero entender mais. Eu trabalho com juventude também, vai ser uma baita oportunidade. Além dessas coisas de conhecer o príncipe, que era legal. Tem um certo glamour na coisa que é uma coisa, uma vivência. Acho que é um momento diferente. Aham. Fomos, a Sofia me contou a história dela, eu contei a minha história, viramos melhores amigas. A gente já se conhecia, mas a gente dormiu 15 dias no mesmo quarto, fez as mesmas coisas e conversou sobre os mesmos assuntos, e ela me contou de um sonho dela, que era de abrir uma ONG. Andresa, eu queria abrir uma ONG, mas aí me disseram que eu não posso abrir um abrigo, porque eu queria trabalhar com crianças, que eu tinha lá um acordo com um cara lá de cima. Eu falei: não pode, deixa que eu te ajudo, vamos trabalhar com jovens. Comecei a fazer um trabalho voluntário para a Sofia, para ajudar a montar uma ONG que iria se chamar Ser Mais. Isso foi paralelo, eu continuei tocando minha vida, nós voltamos para o Brasil, continuamos amigas, ela continuou voluntária do Instituto Nextel, e eu apoiando o Instituto Ser Mais. Lançamos o Instituto Ser Mais. Teve determinado momento que a holding falou: olha, chega, agora não dá mais, a gente precisa cortar as partes mais complexas da operação, então comunicação interna, RH, todo mundo diminuiu. E aí, responsabilidade social, né, a cidadania corporativa era uma das áreas que, obviamente, iam rodar naquele momento. O investimento ia ser cortado. E aí o presidente do Instituto me chamou e falou: a gente vai ter que fechar a área, você vai ficar alguns meses aqui, mas a gente não tem um futuro. E aquele dia eu comecei a chorar. Não contei isso no meu perfil, né, mas eu sou extremamente chorona. Falei: meu Deus, mas tem 400 jovens em aula, o que eu vou fazer com esses 400 jovens? Sinto muito, você vai lá e fala para eles que não vai dar, eles procurarem outro lugar. Dureza, hein? Como é que eu vou falar, vai embora? Se eu disse para eles que eu ia ajudar a empreender, agora eu vou falar para eles tchau? Não era bem isso? E aí eu, muito amiga da Sofia, liguei para ela e falei: Sofia, olha o que vai acontecer, eu vou fechar o instituto. Ela falou: meu Deus, não vai não. E aí ela falou: vamos dar um jeito. Em algumas reuniões, enfim, as coisas foram acontecendo. Eu falei: você está abrindo o Ser Mais? Ela falou: estou abrindo o Ser Mais, eu vou pegar o Nextel. Vamos fazer um bem bolado. A gente chamou jurídico, aí teve aí algumas empresas que apoiaram, que a gente já estava na captação de recursos. E aí, o que a gente fez, Ju? Eu acho que isso também é muito legal, porque também é empreender, né? A gente trocou o pneu com o carro andando. O Instituto Nextel continuou com o mesmo CNPJ, a gente trocou o nome, botou o Instituto Ser Mais com o CNPJ do Nextel, cancelou o CNPJ que a gente tinha aberto para a Sofia, rodamos 2 institutos por um ano, em termos de comunicação, conseguimos mais e já fazem 8 anos que eu estou aqui. Uau! Eu assumi a direção boa, hein? sem nenhuma empresa, zero. Era a Sofia com o nome dela, o CPF dela, eu dirigindo, e aí eu saí do grupo, né, do Instituto, né, do Grupo Nextel, dia 30 de setembro, dia 1º de outubro, eu já estava aqui. E aí foi. E aí a gente começou com os 400 jovens, hoje a gente já está com 10 mil cada esse ano, só em 2022. Né? Eu acho que é uma história que eu me orgulho muito de contar, porque existem certas coisas na vida da gente, né? A gente tem tantas coisas, esse mundo acumulado, com tantos pensamentos, a juventude, puxa, vou para cá, vou para lá, mas acho que dentro aqui desse nosso papo, uma coisa que eu gosto sempre de deixar registrada é que a gente não pode desistir, né? A gente tem que acreditar, a gente tem que persistir, a gente tem que ser conformado mesmo, não pode deixar a água passar debaixo da ponte sem a gente notar. Então, um pouco da minha história é essa. E depois tem alguns cursos, fiz FIA, gestão, responsabilidade social, ESG, e aí vai. Mas, porque eu trabalhei muito em empresa, né? Com esse olhar, enfim. Mas eu acho que o que eu queria mesmo deixar aqui registrado é
como as coisas elas vão conspirando para o bem quando você acredita, sabe? E aí você vai, você encontra pessoas, as pessoas te encontram, as coisas... Você nem imagina como as pessoas chegaram até você, mas as Não, coisas pois é, parecem isso que você falou, eu fiquei assim, parece que assim, é para ser, gente. É pra ser. Como que chegaria você? Ah, alguém, sabe? Que recebi um dando e-mail. saber. Eu recebi um e-mail, Ju, dizendo, olha, Aham, você foi indicado, eu tinha recebido o Top of Mind naquele ano, como aham. profissional, number one de responsabilidade social. Então, óbvio que isso também chama atenção, mas Sim, tinha claro. Não muitos foi uma coisa à toa. profissionais. Você não estava em casa, sentada no sofá vendo televisão, e alguém te ligou e falou, olha só, vem cá, né? Não foi bem isso. Não, eu até achei que era trote, para te falar bem a verdade. Falei, aonde? Fazer o quê? Né? Eu Não. imagino. Eu acho que E eu a gente também visitou ia achar que era golpe. penitenciárias, a gente visitou escolas, a gente foi para a Escócia, então a gente fez Reino Unido mesmo, teve o evento, o tal do príncipe, enfim. Então, foram coisas legais, mas que tinham uma outra história por trás disso. Nossa, deve ter sido muito bacana. É. E aí aconteceu a nossa história da Sofia, a realização do sonho dela, a realização do sonho de quem estava, dos 400 jovens que estavam ali, que eu não sabia o que fazer com eles, porque eu não sabia o que fazer com eles, né? Nossa, encaixou certinho, né? Muito. Foi uma coisa. É claro que contando é mais fácil do que foi, né? Mas hoje, É. olhando para trás, eu falo, puxa, né? Tava tudo ali, parecia que estava tudo escrito, as dificuldades, o medo, o choro, os filhos no meio do caminho, né? Porque aí as coisas foram acontecendo na minha vida pessoal também. É mesmo, nessa época você já tinha quantos filhos? Eu já tinha Dos 3, quatro. Nossa, já tinha os 3. Caramba. só o pequeno que tem 6 anos, né? Eu tenho uma É. escadinha, né? Então já tinha a Júlia, que hoje tem 22, vai fazer 23 sexta-feira. Já tinha o João, que tem 16, já tinha o Sebastião, que hoje tem 12. Aí eu tenho o Gente. Manuel agora, que o Manuel já é fruto de um momento mais tranquilo, né? Mas isso tudo aconteceu, a gente ainda tem ali que lidar com a família, com os meus pais, né? Que ainda, como eu contei lá no início, Não, continuam tradicionais e tudo mas mais. nesse ponto eles já não opinavam da sua vida profissional, né? Eles já não optavam mais na minha vida Não opina- profissional, mas aí eu viro mãe dos meus pais, Ah, né? tá. Você acaba tendo um processo reverso, né? A única filha é mulher, numa família tradicional, e aí você tem que cuidar dos pais. Então tem todo um processo ali pessoal que às vezes eu olho e falo, nossa, como é que foi isso tudo? A gente parece que, né, que nem aconteceu, porque eram muitas coisas acontecendo, mas tudo foi dando certo. Eu Ai, acredito que bom. muito nisso, assim, quando você acredita, pode demorar, tem muito trabalho, mas dá certo, dá certo. Mas então agora vamos falar um pouquinho do Instituto, que eu achei ele muito bacana. Quero saber mais. Quero saber assim, exatamente o que é, sabe? O que é o Instituto, assim, o que faz, quais projetos que saem de lá, como é que funciona? Então vamos lá, o Instituto. O Instituto, ele é uma organização sem fins lucrativos, né? Uhum. Nós temos hoje um pool de parceiros, de apoiadores, de voluntários. Dentro desse circuito, a gente determinou, né, como a minha carreira foi sempre muito pautada, a gente entendeu essa lógica, a gente foi trabalhando com juventude, então hoje nós trabalhamos com jovens com idade entre 15 e 29 anos. A gente começou entre 15 e 18 e 11 17 e 11 meses, depois a gente foi de 15 a 24, agora a gente está 15 a 29. Porque nós temos uma lógica, né, do ensino público, que há alguns anos a gente ainda precisa, acho que a gente precisa de alguns anos para melhorar a qualidade, para ter de fato ali um percentual de jovens que possam entrar numa universidade, seja ela pública ou privada. Então, a gente foi entendendo que as idades elas se confundiam muito ali. E os jovens em situação de vulnerabilidade, eles eram muitos, e as idades elas eram muito maiores, né? Não terminava ali como antigamente os jovens estavam no ensino médio com 17, 18 anos, e depois, não, hoje eu tenho jovem no ensino médio com 22, com 23, porque parou de estudar, e Uhum. agora ele precisa retomar. Então, a gente tem esse público-alvo. Claro que a gente foca nos jovens de periferia, nos jovens com uma situação de vulnerabilidade social,
E a gente tem uma metodologia de fato própria, que começou lá atrás, como eu contei da minha história, e que hoje ela ganha um corpo, ela ganhou vida, ela está sistematizada. Nós temos um livro, que é O Sonho de Ser Mais, Cada Jovem é uma Estrela. Nós publicamos esse livro para que outras organizações também possam conhecer a metodologia, porque a metodologia ela é muito pautada em trabalhar na juventude a questão da autoestima, do autodesenvolvimento e do desenvolvimento de talento. Então, Que são os 3 pilares, socioemocional. né? Uhum. Isso. E esses 3 pilares, aí às vezes me perguntam, mas Van, esses 3 pilares não tem nada de hard skill, não tem nada de técnico? Tem, claro que tem. Mas para a gente, a carga horária mais parruda, ela se defronta com esses 3 pilares, porque a gente entende que quando o jovem se sente empoderado e que ele entende que ele pode empreender a própria vida, o técnico ele é mais fácil. Então, você aprende inglês, Sim. você aprende tecnologia da informação, você aprende Java, você aprende o mercado financeiro. Então, a gente tem diversos cursos aqui. Hoje, nós temos 5 eixos dentro do Instituto. Nós trabalhamos com um programa chamado Conexões, que são para os jovens mais jovens. Esse programa já roda há mais de 15 anos, que é um programa de cerca de 600 horas. O jovem que está no ensino médio, primeiro, segundo ou terceiro, ele vem para cá, ele vai ter toda essa carga horária de projeto de vida, do entendimento da realidade, do entendimento da identidade, de poder olhar para ele. E ele vai também ter recursos de português, recursos de matemática, alguns itens de inglês, a questão de tecnologia da informação, que também é importante, né? Porque jovem é muito tecnológico, mas às vezes não sabe ligar um computador, porque está tudo no celular. Não sabe mandar um e-mail, né? Porque nunca mandou um e-mail, nunca mandou um e-mail na vida. Então, isso é muito importante. Pode pegar aí. Eu vi que ele está desobediente. Ih, mas ficou sem som. Ficou sem som, eu Tá me acho que... ouvindo? Sim, tô. Sigamos. Então, vamos lá. Então, a gente entendeu que o jovem, às vezes, ele não sabe mandar um e-mail, enfim, ele tem uma questão técnica importante. Então, esse programa ele é bem parrudo. Ele fica no contraturno escolar, ele fica com a gente aqui 5 dias da semana, 4 horas por dia. Olha, por conta mesmo, então, né? É um processo inverso à escola, né? O jovem tem que estar na escola, é totalmente gratuito, com alimentação aqui, com todo o material que é necessário. E o mais legal de tudo isso é que a gente fica sediado, as nossas sedes hoje, nós já temos várias sedes, né? E as nossas sedes estão dentro de universidades. Então, Sim, entendi. O jovem começa a olhar e fala, poxa, mas eu estou dentro de uma faculdade, de uma universidade, eu podia chegar ali. Então, eu acho que isso é um ponto bem legal. Os cursos, eles são feitos nas mesmas salas de aula do que os jovens que estudam direito, por exemplo, eles estão fazendo as suas aulas noturnas, né? Então, o equipamento, a infraestrutura é a mesma. Esse cuidado a gente sempre teve, né? Depois disso, a gente tem muito legal. Muito muito interessante. legal, né? Uma saída muito boa. É porque eles precisam entender que eles podem, né, Ju? Sim. A gente tem o segundo eixo, que é o programa de aprendizagem, né? Jovens aprendizes, assim como outras grandes empresas e organizações também têm, mas o nosso momento aqui é mais para dar um segmento para esses jovens, para que eles entrem em um programa de aprendizagem das empresas, que já tem salário, né? Eles já começam a pensar nas atividades práticas dentro da empresa de uma forma diferente com o nosso acompanhamento. Um outro pilar bem importante do Instituto é que a gente sempre envolve família, Ju. A família, não necessariamente uma família nuclear, né? Aliás, quase nunca é. É a família, né? Seja qual for a composição da família. Mas ela está conosco porque a gente entende que esse círculo familiar é muito importante para impulsionar o jovem a ou tirar o jovem dele. Eu acho que isso é muito importante. A gente trabalha com essa família para que esses jovens eles consigam estar aqui. Então, além do programa de aprendizagem do Conexões, a gente tem programas que a gente aprendeu a desenvolver com empresas. Então, as empresas falam assim, eu queria tanto contratar jovens vulneráveis, mas eu não sei como. Tá, vem cá, vamos lá que a gente te ensina. A gente monta 4 mãos, faz alguns projetos. Mas eu preciso de jovem que
saiba coisas sobre o mercado financeiro. Tá bom, a gente Ah, tá. Então você capacita o jovem já com aquela finalidade ali, já de isso, a acordo com o que a gente empresa está precisando. e dentro da metodologia, porque aí a gente traz todo o soft skill primeiro, e Aham. depois a gente traz o que a empresa está precisando. Aí depois essa empresa vai contratar e as pessoas que querendo contratar estão mais preparadas para o mercado. Né? Eu acho que isso também é muito legal. E tem um outro eixo que é a diversidade, né? A gente está no momento que depois de Floyd aconteceu um boom da diversidade, como se fosse uma coisa nova, né? Aham. Mas que bom que aconteceu, acho que é um primeiro passo é dar oportunidade, depois a gente vai trabalhando o restante. Nós trabalhamos muito com programas de diversidade, programas de ações afirmativas, né? Ação afirmativa é algo sempre voltado ao governamental, né? Eu Uhum. gosto de falar que a gente trabalha com programas de inclusão. Então, que é a história de você preparar o ambiente, trabalhar com o gestor, fazer um movimento inclusivo, né? Onde todos se sintam bem estando ali e tenham a mesma proposta de crescimento, independente da sua religião, da sua raça, da sua cor, etc. Então, a gente trabalha com esses programas em um outro eixo também. E um último eixo que a gente chama aqui de aceleração de carreira. A gente trabalha com jovens universitários, que a gente Uhum. trabalha com as jovens que querem fazer tecnologia, que também é algo que está muito latente para as empresas, né, que tem um futuro do trabalho muito voltado para a tecnologia. Então, a gente também trabalha essa questão da aceleração de carreira. Tudo Ah, sim. isso embasado na metodologia, com mentoria para os jovens, com as empresas apoiando. Então, eu digo que o Ser Mais, ele é uma grande soma de esforços. Nós Aham. temos o jovem, temos as famílias, temos os nossos profissionais que são contratados para isso, capacitados para isso, temos as empresas que de fato querem investir no social, hoje sim o ESG, né? Uhum. Agora a gente já Sim. evoluiu, e temos ali todo esse processo voltado para a mesma finalidade, para a mesma ambição, que é fazer com que o jovem empreenda a vida, fazer com que a educação do país ela tenha uma melhor qualidade, fazer com que a questão dos jovens em vulnerabilidade não se torne um problema para as empresas e um problema para esses jovens, e sim uma solução, e mais ainda ter um diálogo intergeracional, que eu acho que isso é extremamente importante para todo mundo. Aham. Então, o Ser Mais é isso, assim, os jovens que ouvirem a gente aqui, quiserem se inscrever, podem entrar no site, a gente está com vários programas abertos, como eu disse, todas as nossas iniciativas são gratuitas, todas, e a gente ainda tem um acompanhamento social, um acompanhamento psicológico, porque a gente entende que nesse momento, pós-pandemia, a gente precisa ter um reforço nessas questões também, Aham. né, Ju? É, uma dúvida que eu fico aqui, os jovens, porque os universitários, né, acho que já é mais fácil entender como é que eles chegam no instituto, mas e os outros? Eles chegam assim pelo site ou ouvem falar? Como que é? Ou vocês têm uma atuação, sabe, uma coisa mais ativa, assim, de ir lá buscar? É porque eu já entrevistei uma menina aqui do Rio, que ela falou, no começo eu pegava, buscava no laço. Então, e vocês, como é que funciona? Acho que é isso mesmo. No começo a gente pega no laço, mas a gente está há bastante tempo. Você sabe que aconteceu uma coisa engraçada hoje de manhã? Eu estava numa reunião de governança com líderes do comitê e toca meu celular, número X. Falei, bom, número X é melhor a gente atender, né? Quem tem pai, mãe, 4 filhos, a gente vai, bota no mudo e vai atender, né? 4 filhos, filho, nossa senhora. Não, você tem que atender, né? Aí, é a dona Andresa? Eu falei, meu Deus, dona Andresa? Sou eu. Ah, porque eu sei que tem curso aí, eu preciso colocar meu neto. Mas aí é meu neto, mais outro amigo, mais outro amigo, mais outro amigo. Não sei como ela descobriu meu celular. Mas, fato é que nós temos um processo seletivo aberto e ela foi tão convincente que eu falei para a assistente social, liga para essa senhora. Eu fiquei meia hora com ela no telefone, porque ela quer incluir os netos no processo seletivo. Não sei se eles vão passar, mas com certeza nós vamos incluir no processo seletivo. Então, é muito disso. Ao longo da jornada, a gente ainda precisa fazer, claro, um trabalho de marketing mais considerado, enfim, mas quando Aham, a gente olha, a gente tem famílias inteiras aqui, Ju, que já passaram aham, pelo Instituto. Então, uma mãe que pega um sobrinho, que pega outro filho, que pega o neto, que pega. Né, e aí vai, e aí você transforma as comunidades nas quais eles estão inseridos, porque eles. Ai, eu não vi a hora do meu fazer 15 anos, menina, porque ai, não vi a hora de entrar no Ser Mais. Eu ouço muito isso.
Isso é muito Olha que legal. gratificante. Né? Imagino, deve ser demais. Então, a Demais. gente tem fila de espera, né? A gente tem fila de espera para os projetos. E aí, às vezes, as pessoas acham meu celular e falam, não, me ajuda, coloca no processo seletivo. Bom, vamos lá, Pois né? é, e Acho ainda tem que processo seletivo, ó, a prova mesmo que tem que fazer? Com o quê? O quê? O Hum, processo? não. Então, o processo seletivo aqui é processo de entrevista, Ju. A gente Ah, sim. entende que é o Condição seguinte: socioeconômica, essas coisas. a condição socioeconômica e qual é o nível da vulnerabilidade que aquele jovem está. Às vezes ele tem até uma per capita econômica, né, se a gente for avaliar, maior do que um outro jovem, mas ele está em risco de um processo Uhum. familiar, com alguma coisa que não está bem. Então a gente entende que o risco social daquele jovem ele é muito maior do que o outro que tem uma per capita menor. Então, Uhum. é isso. O nosso processo seletivo, ele tende a focar nos jovens que, de fato, eles precisam daquela oportunidade. Uhum. Ou, de repente, tem um jovem que é super vulnerável, mas ele é tão articulado que ele já conseguiu 500 oportunidades. Então, vamos priorizar aqueles que não são tão articulados? Então, aqui o nosso processo seletivo é completamente diverso. Não tem prova, não tem problema se você ainda é analfabeto funcional, porque infelizmente depois da pandemia a gente recebeu esse tipo de jovem aqui, né? Uhum. O que a gente vai avaliar é a sua necessidade versus a sua vontade. E aí a gente faz o processo seletivo, a gente faz uma banca aqui, né, para entender, e a gente está agora com cerca de 160 vagas abertas para o projeto Conexões. Então, a gente vai começar em janeiro, e agora a gente está no momento de Uhum. processo seletivo. Então, o nosso processo ele é bem árduo, no sentido de fazer entrevista mesmo, e é presencial. Vem aqui, vamos conversar, vamos entender, Uhum. para poder apoiar, de fato, os jovens que estão numa maior vulnerabilidade. Então, esse Ai, é o fez nosso trabalho. sentido. Fez sentido. Você falou, poxa, é processo seletivo. Eu falei, cara, mas vai ter uma prova, mas não é para a pessoa entrar para aprender? Não estou entendendo. Não. Agora fez Tem algumas sentido. organizações que fazem prova, que têm outras propostas. A nossa aqui, dentro da nossa metodologia, é sempre avaliar como é que é a situação do momento, do jovem, fazer um retrato daquela família, um retrato daquele jovem, entender como é que a gente pode se apoiar, como é que eu posso dar ferramentas, eu, instituto, para que aquele jovem ele possa seguir a vida dele em diante, né? Então, Ah, acho que a gente tem no livro vários depoimentos de jovens, que hoje tem um jovem que hoje é da primeira turma, que ele uhum. é CEO de uma empresa de coaching. Então, a gente tem várias histórias Gente, legais que para legal. contar, Ah, isso aí assim. também deve ser, né? Ah, super gratificante. É, É o melhor ver o reconhecimento de impacto qualquer assim trabalho. daquilo, né? E ver o impacto do seu trabalho na vida das pessoas. Ah, isso deve ser muito bom. Deve ser muito, De muito legal. fato é. Trabalhar no terceiro setor é isso, assim. As pessoas perguntam, mas não é difícil? Lidar com pessoas é difícil, lidar com a situação econômica, social das pessoas, do país, do mundo é complexo, mas é tão gratificante quando você entende que você faz parte, mesmo que uma pequena parte, né? Mas do sucesso daquele jovem, né? E ele vem te contar depois. Não tem jovem que não sai daqui, né? Tem jovem que volta e que fica. A gente tem Oi, deu uma paradinha aqui para mim. tá ouvindo? Tô. A Tô chuva ouvindo assim, você apagou a falou, luz. tem jovem aqui. Ai, acabou a luz. A chuva. Enfim. Você falou, parou nessa parte. Tem jovem que volta, Assim, tem jovem que. né, que os jovens, eles voltam para cá para contar. Então, acho que é Ah, muito sim. importante isso, assim, quando a gente olha para o jovem e fala, puxa, ele voltou, ele contribuiu, ele quer devolver aquilo que ele aprendeu aqui, ele é voluntário, Ah, então que é muito bacana. legal, entendeu? Muito. Acho que isso é uma coisa bem interessante, Ju. É um trabalho É. muito gratificante. Eu aconselho todo mundo a trabalhar no terceiro setor. Por que será? Estranho, estranho. Agora me conta uma coisa, e como que foi na pandemia? Com esses tantos jovens, com esse E aí? Caos Pois total? é, Não? Como é que caos foi? total. Não, foi caos total, vamos falar a verdade, Para né? todo mundo, Quando, né, gente? De algum jeito, todo mundo foi difícil, mas tudo. Falei, meu Deus, volta. como assim? Só apareceu tudo. Não, quando chegou em março, todo mundo falou, fecha tudo.
O mundo parou. Foi. Parou Meu tudo. Deus! E agora? Né? E aí busca parceria aqui, busca parceiro ali, vamos fazer outro projeto online, e a gente conseguiu a Bex, IBM, que é uma grande parceira, apoiou, outras empresas apoiaram, e vamos falar, vamos acontecer. Foi. A gente começou a implantar coisas diferentes, e aí a gente enfrentou outras dificuldades. Jovem que não tinha acesso a computador, jovem que não tinha acesso à internet, comunidades que não tinham nem como ter a internet. Não era uma questão de patrocínio. É uma questão que não chega. Não chega. Né? Então, assim, foi um caos generalizado no começo, da gente tentar botar... Gente, demite todo mundo, não demite, é uma ONG, o que faz? Respira, Andressa. Calma. Vamos pensar com calma. Foram dias de tensão, mas a gente fez um plano, não demitimos ninguém. Respiramos, buscamos apoio, entendemos, desenvolvemos um plano de ação rápido, aulas online. A gente teve que implementar um projeto que chamou a ser mais empático. A gente rapidamente fez uma parceria com a Rede Ânima para os estudantes de psicologia ajudar a gente no one-on-one, porque uma coisa é você fazer uma aula online com uma turma de 30, mas como é que você vai entender como é que está a Juliana dentro dessa pandemia? A mentoria individual. Vamos chamar esses estudantes de psicologia para ajudar a gente. Né? Então, a gente teve que fazer várias coisas, usar de várias ferramentas, para que a gente pudesse se organizar e apoiar os jovens de alguma maneira. Aí o pessoal falava, Andressa, você está falando cesta básica? Tô. Eu era uma pessoa de alto risco, né? Porque eu tenho marca-passo. E eu não tenho mais batimento cardíaco. E aí, gente, eu tenho marca-passo, tá tudo bem. Vamos lá. Botava a máscara, ia doar a cesta, e vinha aqui, a gente carregava, pegava. Acho que o enfrentamento da pandemia, entendendo que a gente tinha medo generalizado e as comunidades estavam passando por um momento muito mais difícil do que o meu Ser Mais, do que o meu Vandresa, do que o seu Juliano, né? Então, acho que aí isso deu um impulso, né? Só fui pegar em janeiro desse ano. Foi janeiro desse ano que eu peguei. Já tinha passado pior, já estava vacinado, enfim. Então, de novo, acredito muito que quando você tem essa crença, que você corre atrás, as coisas vão acontecendo mesmo. Hoje a gente já está voltando para tudo presencial de novo. Nem tudo, né? Algumas coisas a gente faz online, mas o híbrido, o famoso híbrido. Né? Mas a gente entendeu que 100% online para o nosso público não funciona. Não funciona. Caramba, hein? Mas que dá para fazer algumas coisas, né? Então, foi um desafio grande, viu? Mas superamos, estamos aqui, voltando com as atividades. Esse ano foi um grande boom de jovens, de projeto, a gente voltou presencial. Quando que vocês conseguiram voltar ao presencial aí? O ano passado a gente começou a voltar no presencial, mas bem pouco ainda. A gente fazia 3 aulas, uma presencial, 2 online, a gente foi mexendo, foi adequando. Agora, esse ano, a gente já tem curso 100% online, 100% presencial. 100% presencial. Muito bom, que alívio, né? Alívio, assim, né? Eu gosto de muita coisa online, faço muita coisa online. Inclusive o podcast só é possível, né? Porque ele é online. Eu não nego a questão da tecnologia, mas é que para a juventude, né? Para a juventude, eles já começaram a ficar meio de saco cheio do online, aí fechava a câmera, ia dormir, porque 2 anos com isso, as aulas não tinham a mesma pegada, né? Então, a gente teve que dar uma mesclada aí, eu acho que agora está uma boa receita. Nem 100% presencial, nem 100% online. A gente está achando ali o meio termo para conseguir dar conta de tudo, né? Então, acho que foi um bom desafio, vamos dizer assim. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, vamos passar agora para as nossas dicas de negócios. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, o que você diria, assim, para as nossas ouvintes, assim, que querem também trabalhar trabalhar no terceiro setor, trabalhar com jovens, de repente, não sei, algum projeto social? Uma dica? Então, acho que várias dicas. A primeira dica, eu acho que é aquela que eu já estou falando desde o começo aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, as meninas, enfim, acho que a ideia é que
se apropriem e acreditem. Primeira coisa. Bora acreditar que tudo é possível, que tudo rola, que tudo dá. Quem quer trabalhar no terceiro setor, uma outra dica e uma primeira dica para isso é: vamos conhecer as organizações que são sérias? Tem uma premiação que são as 100 melhores ONGs do país. São 100, gente. Vamos lá, vamos conhecer. Já foram auditadas, todo mundo já sabe que é sério, que é bacana. E aí entender onde pode contribuir. Então, primeiro achar uma ONG super séria. Então, tem essa lista das 100 melhores ONGs. Todas são muito sérias, todas estão auditadas. Uhum. Segundo é entender o que você gosta. Você gosta de trabalhar com criança, você gosta de trabalhar com idosos, gosta de trabalhar com educação, arte e cultura. O que desperta esse seu interesse? Então, acho que isso, e não importa o que seja dentro do terceiro setor, todos os públicos carecem de maior atenção, de outras organizações, de um trabalho voluntário, né? Então, acho que isso também é importante, você entender, enquanto pessoa, eu fui fazer Doutores da Alegria, por exemplo. Não, eu não consegui. Eu fiz o curso. Sim. Quando eu fui para o hospital, eu começava a chorar junto com a criança. Quer dizer, não era o meu nicho de trabalho. Para mim, eu acho lindo, mas eu, Andresa, pessoalmente não consigo. Então, acho importante as pessoas olharem para aquilo que elas se sentem à vontade e gostam de fazer. E depois, gente, começa com o trabalho voluntário e bora empreender. Porque aí a gente consegue fazer muitas coisas. O país é um país muito solidário, com empresas maravilhosas que pensam mesmo em ESG de uma forma bacana. Então, é começar a colocar um planejamento, um objetivo, traçar as grandes linhas, pedir ajuda e começar a trabalhar. Né? Arregaçar as mangas e começar a trabalhar. E aí pedir ajuda para ONGs maiores, que a gente aqui sempre ajuda. ONGs menores entram em contato. Como é que a gente faz? Vamos lá, vamos sentar, vamos conversar, porque eu acho que esse é um grande passo. Quanto mais gente estiver olhando para a juventude, para a infância, para os idosos, enfim, estiver olhando para o social, estiver olhando para esses grupos minoritários, mais rápido a gente consegue sair da situação que a gente está. Muito bom, muito bom. Eu ia te pedir uma dica também para os jovens, né, que estão escutando agora, que, assim, querem se capacitar para o mercado de trabalho. E aí você já falou, né, você já deu a dica, que tem processo seletivo aberto Temos para uma se dica, inscrever, gente. mas e aí, mais alguma dica? Não sei, talvez porque o processo seletivo é para curso presencial, né? Ou tem para online também? Temos cursos online também. Então, assim, a gente tem cursos Então, online. Quem tiver interesse, entra no nosso site. A gente tem alguns cursos de tecnologia, de mercado financeiro, para jovens acima de 18 anos. O curso de 15 a 17 anos e 11 meses, né, é curso presencial. Então, entrem no site www.sermais.org.br. Lá vocês podem fazer inscrição, ou se quiser entrar em contato aqui, também com o nosso telefone, 3208-1850, para saber mais. Mas não só o Ser Mais, gente, tem outras organizações, acho que buscar, existem muitos caminhos que não tem custo para a gente conseguir se profissionalizar. Cursos online, trilhas, tem muitas trilhas de desenvolvimento, nós temos o beta.com, nós temos diversas organizações e empresas que disponibilizam gratuitamente essas trilhas. Trilhas de soft skills, para autoconhecimento, e trilhas também que falam de coisas mais técnicas. Então, a minha dica é: não deixem de estudar. Né? Às vezes pode parecer chato, estou cansada, sou adolescente, quer trabalhar, mas não cai do céu. Então, bora trabalhar mesmo, bora procurar coisas, fazer essas trilhas, são curtinhas, assistir vídeos, pensar nos temas que gostaria de trabalhar, de atuar. Eu gosto muito de fazer unha. Vamos pensar em abrir um salão, como é que a gente faz isso? Como é que a gente empreende? Tem várias trilhas. Dá uma bugada na internet, tem muitas ONGs sérias fazendo isso e empresas também. Então, se quiser vir para o Ser Mais, será muito bem-vindo, nós temos diversas oportunidades para eles, mas também acho que tem um pool aí de organizações, de possibilidades de você mesmo ser autodidata, de poder estudar, de poder conhecer um pouquinho mais, né, Ju? não adianta, né? A gente está sempre estudando, sempre. Agora é pro resto da vida. Meu filho me pergunta, mas até quantos anos que eu vou ter que estudar? Não é para sempre. Ele fica meio Para sempre. desanimado, assim, eu falo, não tem jeito, é para sempre. E Não tem jeito, né? uma dúvida que eu fiquei, fisicamente o Ser Mais está em São Paulo, né?
Em São São Paulo, Paulo. Campinas, Cotia, Rio de Janeiro. Nós Ah, temos tá unidades lá no espalhadinho, então. site. Tem vários lugares, tem várias possibilidades. A gente tem cursos também presenciais em Salvador, a gente tem cursos online no Rio Grande do Sul, em Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo também. Então, tem bastante gente aí, é uma equipe grande para apoiar, tanto no presencial quanto no online, mas em diversos lugares do Brasil. Ah, muito bom, legal. Então agora vamos de dica cultural. Então, uma dica assim de filme, série, livro, música, alguma coisa que te inspirou e que você acha que pode inspirar também quem tá escutando agora. Bom, eu vou dizer aqui que como eu sou jovem há mais tempo, né? Eu tenho uma Eu coletânea adorei da essa, eu sou jovem há mais tempo. Começar a usar essa. Eu sou jovem há... só os cabelos brancos, só os cabelos eu brancos. sou- Eu sempre fui muito apaixonada por Legião Urbana, para quem gosta de rock nacional. Eu acho que tem letras incríveis que são super validadas no dia de hoje. Eu acho que Ó, para quem como? quer conhecer um pouquinho lá de como é que funcionava alguns anos atrás, ainda é muito atual. Eu acho que vale a pena. De filmes, assim, Ju, tem um aí mais técnico, vamos para as coisas mais técnicas, Hum. né? Tem um que chama Entre os Muros da Escola, que é um filme incrível. Tem o Treinador Carter, que é o Treinando para a Vida, que é um filme legal, Olha, eu leve. não vi esse. Treinador Esse é Carter. legal. É o Treino para a Vida, chama o filme. É muito Ah, tá, o legal, treino para a trabalha vida. várias coisas também dessa questão do socioemocional, enfim, aí são coisas mais técnicas. Um filme que eu adoro, que eu vejo muito com os meus filhos, mas é para todas as idades, para a gente saber lidar com as emoções, é o Divertidamente, também é um Ah, livro. adoro. Ele é muito, muito bom, muito legal. Quem não viu, veja, porque tem umas coisas ali, umas sacadas bem interessantes que a gente consegue se enxergar, apesar de ser um desenho, né? Que fala das É. emoções e fala um pouquinho que tá tudo bem sentir raiva de vez em quando. Acho que Aham. é bem legal. E séries, agora eu tô no Cobra Kai com meu filho, então acho que eu Ah, indico porque tem uma história muito legal por trás disso, não, e né? Que fala para quem, né, muita acompanhou geração. também o Karate Kid, você já gosta de cara. Ah, não é muito legal, acho que vale É, a pena a juventude entender um pouquinho também, porque são temas que a gente lida no dia a dia. As formas de expressar o seu sentimento, né? O Cobra Kai traz muito isso. é, E como é que a gente trabalha com isso, né? Eu acho que é o que não fazer e as consequências disso. Eu acho que tudo que a gente assiste é um pouco disso, né? é, E a série vai trazendo um pouco das consequências, olha só. Né? Por um impulso, como é que isso, o é. que isso gerou na vida do outro e gerou na sua também. Então, eu sempre acho que é uma boa pegada. E eu É. também dou uma dica que é o seguinte: nesse momento agora de final de ano, esses filmes de Natal para ver com família são bem legais. Ah, eu Porque também adoro. traz uma esperança, né? Uma Entra esperança que no eu não sei de onde clima. vem, que eu não sei de onde vem, também não sei para onde vai, mas traz É, uma paz interior de você olhar para o ano seguinte e falar, puxa, tem muita coisa para acontecer e vamos aham, fazer. Então, os filmes não têm que ser o tempo todo educativos, né? As dicas culturais só olhando ali para algum foco do que a gente vai receber, mas tudo é uma grande troca. Trabalhar essa coisa da diversão, do relaxamento, do entretenimento, como coisas, como uma construção sociocultural é muito importante. Mas também, às vezes, dar risada, ver uma bobagem e se uhum. divertir um pouco faz parte. E esses filmes de Natal com a família, eu sempre deixo a dica, porque sempre tem uma pontinha de um aprendizado, te traz uma leveza, que é para você encarar o dia a dia e Aham. pensar no ano novo de uma forma diferente. Adorei. Verdade, verdade. Bom, e agora eu ia pedir seus contatos, né? Você já falou do site, para ser mais, o site, o telefone, e aí tem mais alguma forma de encontrar? Tá nas redes sociais, tá? Onde que a gente acha? Pode procurar no Instagram, o Ser Mais no Instagram, pode procurar o Ser Mais nas redes sociais, também estou no LinkedIn, quem quiser me É só adicionar, arroba pode me ser dar mais dica. mesmo. Arroba Ser Mais, Eu acho que eu isso. não sigo. Poxa! Pois E é, por aí, isso que eu falei. Peraí, deixa eu conferir. É não, Instituto sabe, Ser Mais ou é só Ser Mais? o Instagram, peraí, agora que você fez uma pergunta aqui, eu já vou pegar aqui para você.
Ó, tem Ser Mais Criativo e Instituto Ser Mais. É Achei, Instituto Ser Mais, Ju. Instituto Ser achei. Mais. O Arroba azulzinho Instituto aqui, Ser né? Mais. Isso, o azul. Arroba Isso. Instituto Ser Mais. Tem um logo com estrelinhas. E também eu tô como Vandresa Baiona no LinkedIn, se alguém precisar de alguma ajuda. Eu queria empreender, eu queria saber. Queria abrir uma ONG, o que é o terceiro setor. Eu também fico super à disposição, porque eu gosto muito de apoiar esse setor e as pessoas Ó, que têm desejos. já achei no LinkedIn também. Diretora executiva do Instituto Ser Mais. Boa, sou É, eu, olha só, já me ó, achou? Vandresa com W, hein? Vandresa com W, tá aqui. Aqui, ó. Pronto. Já tô Já seguindo. estamos conectadas. Já. É isso aí. E aí o Ai, site, Ivan. então, para quem E o quiser se site? inscrever, enfim, que é o www.sermais.org.br. É. Aí lá tem todos os telefones, todos os contatos, porque tem várias unidades. Esse telefone que eu passei é de São Paulo, mas aí vocês vão lá se inscrevendo e a gente vai chamar para bater um papo. Ah, muito bom, Vá. Muitíssimo obrigada. Amei, Eu que amei saber agradeço. mais. Muito bacana. Nossa história. Eu queria perguntar mais aí desses 4 filhos. Você não, vou me conter. E para mim, isso realmente uma carreira assim, fazer esse tanto de coisa, ainda 4 meninos. Nossa, Então, você já entendeu, né? O já marca-passo também, mas tá tudo é, bem. vai capaz. Meu Deus, Ai, que meus filhos coisa. são tudo na minha vida, É, assim. Acho que nossa. é difícil, é um desafio, né? Ainda mais porque eu tenho filhos em diversos, uma fazendo pós-graduação, outro querendo entrar na faculdade, e um menino de 6 anos e o de 12 está pensando em beijar na boca, né? E o de 6 Ah, tá aí, né? Bebê de é, tudo. Então, é muito aham, gostoso. Acho que família é muito importante, né? Família também aham. impulsiona a gente. Isso não, né? Mas depois eu passo algumas dicas como não enlouquecer tendo 4 filhos. Ah, isso é importante, viu? Eu estou precisando não enlouquecer com 2. Imagina, 4. Nossa, tá perdida. Mas, Van, muitíssimo obrigada mesmo. Amei, viu? Amei as dicas, amei tudo. Que Bem, bom, Ju. Eu que agradeço e estou aqui à disposição para o que precisar. muito obrigada. Deu Obrigadão uma pela travadinha agora no participação. final. Você foi ótima. E aí a gente vai se falando. Assim que a Ju me passar a data também que o podcast vai para o ar, eu te passo. Pô, Lu, você Oi, invadiu a Lu. gravação aí, Lu. Eu não parei de gravar Você ainda, deu, não. você deu uma. Peraí, deixa eu despedir direito, ó, porque eu não vou cortar isso, não. A Lu vai ficar aí. A carinha dela não tá aparecendo, mas ela vai, a vozinha dela vai É aparecer. isso, gente. Tá bom? Então, deixa eu despedir aqui do pessoal. Despedir, ó. Muito obrigada, Van. Beijo pra você e até a próxima. Até a próxima. E muito obrigada a você que está aí até agora, assistiu ou então escutou esse episódio. Se você por acaso se lembrou de mais alguém que pode gostar dessa história, desse conteúdo, indica a gente, compartilhe nas redes sociais, divulga no grupo do Zap, grupo da família. Vamos colocar coisa útil aí para circular. E assim, você também ajuda a gente a alcançar cada vez mais pessoas e ajudar também cada vez mais pessoas. Alguém que está aí precisando de uma inspiração, de um incentivo. Sempre bom escutar uma história maravilhosa como essa. Você também pode saber mais sobre esse projeto podcast do site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Sempre respondo, tá, gente? Posso até demorar um pouquinho, mas sempre tem uma respostinha lá. Também pode seguir o perfil no Instagram e Facebook, que é o @empreendedelas. Pode entrar em contato por lá também. Instagram mais fácil, tá? Mas não garanto também, que às vezes vai para aquela aba lá onde fica escondidinha e às vezes eu me perco. Mas enfim, no final dá certo. E se quiser me seguir no LinkedIn também, é isso eu mesma, Juliana Mendonça. Eu fico por aqui e te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada linda que está passando por aqui. E não perde não, e vamos que vamos, né? Já estava até esquecendo, ó, vamos que vamos, porque para se aventurar nesse mercado, todo mundo já sabe, já entendeu que a gente tem que ter peito. Perde não, gente. Até mais. Até lá, tchau, tchau.